Amados e queridos irmãos e amigos, graça e paz a vós todos. Hoje, 12 de janeiro, 20 horas e 30 minutos, estou eu aqui para uma pérola da graça de Deus. Quero hoje falar sobre um assunto que traz muita controvérsia, principalmente no mundo religioso evangélico, pelo fato deles serem futuristas e tudo quanto eles puderem, eles levam para um futuro. O livro do Apocalipse, para eles, é chamado livro escatológico, juntamente com o livro de Daniel, alguns capítulos de Ezequiel. E então, tudo quanto está no livro do Apocalipse, para os religiosos evangélicos, ainda vai acontecer. Por isso que é chamado de livro escatológico. Eu conheço muitos que gostam de ministrar estudos sobre o Apocalipse, para tentar desvendar fatos que eles acreditam que irão um dia ainda ocorrer. E esse que eu quero compartilhar com vocês se encontra no capítulo 20 de Apocalipse, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. O tema é os 1000 anos do Apocalipse. Querido, há uma controvérsia muito grande entre os religiosos evangélicos, principalmente quanto o significado desses 1000 anos que está registrado aqui no capítulo 20, versículo 2. Na verdade, os ensinos ditos por eles dentro desse assunto não passa de histórias, de fábulas. Essa é a mais pura verdade, é a mais pura realidade. Porque eles procuram colocar medo, pavor, terror nas pessoas, a fim de prender as pessoas dentro dessas sinagogas, aonde os homens, com os seus preceitos, com as suas ideias, com os seus achismos, procuram incutir na mente das pessoas uma série de enganos, uma série de mentiras, para que as pessoas permaneçam presas dentro desses lugares, porque eles têm seus interesses. Assim como a Igreja Católica Apostólica Romana, ela teve, durante o período da Inquisição, interesses em manter as pessoas presas dentro do catolicismo romano, assim também os líderes religiosos evangélicos sempre fizeram de tudo para prender as pessoas. Eu mesmo entrei para esse sistema religioso, as Assembleias de Deus, quando eu tinha
17 anos, por medo. Foi numa pregação no livro do Apocalipse, por um presbítero na ocasião. Ele falava das pragas. Foi no dia 21 de abril de 1972, numa noite de quinta-feira, me lembro como se fosse hoje. Aquela reunião, o pregador causou medo, pavor, terror às pessoas. Eu ali estava visitando, e no final, ao fazer o apelo, eu me levantei, mais 3 amigos, e me dirigi lá à frente. Aspas, aceitando Jesus como meu Salvador, mesmo tendo sido criado nas, aspas, igrejas evangélicas. Fui da Batista, fui da Cristã e fui da Restauração, onde meu pai foi pastor nos idos do anos 60. Mas essa mensagem me amedrentou, me aterrorizou. Essas pragas que o pregador falava, colocou medo em mim. E então, naquela noite, eu tomei esta decisão. Querido, eles escrevem livros, eles realizam seminários, onde nesses seminários eles cobram inscrições e vendem livros e vendem apostilas, porque o interesse maior é satisfazer as suas conveniências. E as suas conveniências não são outras a não ser isso aqui. Aonde eles têm ótimos salários. Aonde eles, como presidente, como dono da, aspas, igrejas, eles movimentam todos os dízimos e todas as ofertas que entram em cada reunião. Então, querido, eles conseguem, com esses ensinos, manipulando as pessoas, aprisionando cada vez mais as pessoas dentro desses lugares, lugares estes que nós chamamos de sinagogas, porque a lei ainda está dentro desses lugares, os rudimentos ainda lá estão, aonde as pessoas são obrigadas a seguir ritos, liturgias, participar de cerimoniais e fazer tudo aquilo que lhes são impostos, que lhes são atados sobre os seus ombros. No versículo 12 do capítulo 20, João diz, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Quem é o dragão, a antiga serpente? Que João diz que é o diabo. Quem era esse dragão? Quem é essa antiga serpente? Era quem o acusador. Em João, no livro histórico, no capítulo 5, no versículo 45, vejamos quem é esse diabo. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Era a lei que o acusava, que era o acusador. E, no entanto, eles dizem que esse diabo é um ser espiritual. Ora chamam de Satanás. Enfim. E as pessoas, então, acreditam nisso e têm medo de ir
para um inferno também criado pela religião como um lago e tormento de fogo eterno, aonde esse suposto ser espiritual há de atormentar as pessoas que rejeitaram a Cristo como Salvador e que não pertencem a nenhuma dessas sinagogas, como membros, frequentadores, dizimistas e ofertantes desses lugares. Então, ali em João capítulo 5, versículo 45, Cristo diz: não pensei que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem vocês esperam. A lei de Moisés, ela era o diabo, ela era quem acusava. Mas esse diabo foi destruído por Jesus. Ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei em toda a sua totalidade. Aquele que matava, que escravizava, era a lei, era o diabo, era Moisés. A lei matava. Paulo, o apóstolo, ele disse: a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então, tudo isso que João fala aqui no versículo 2 de Apocalipse, não tem nada a ver com esse ser espiritual criado pelo Império Romano, pela Igreja Católica Apostólica Romana, que os evangélicos dão sustentação a isso. Querido, quando João aqui, ele diz, no capítulo 20, no versículo 12 de Apocalipse, que ele fala do antigo dragão, a serpente, que é o diabo. Isso são figuras, metáforas, são enigmas. Tratava-se da lei de Moisés, e João estava se referindo a tudo isso. Então, esses 1000 anos do Apocalipse, que aqui João fala, não tem nada a ver com uma literalidade, ou seja, não é literal, como ensinam os religiosos evangélicos, que esse tempo há de chegar, e que esse ser espiritual, que eles acreditam que existem, ficará preso por 1000 anos e depois será solto. Querido, o apóstolo Pedro, em sua epístola, 2 capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não se esqueça disso. Pedro diz aos irmãos: para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Essas expressões eram ditas por Pedro, por João. Então o que João fez? João tirou desses livros, em sua época, todos esses ditos eram comuns nos seus dias. Então João, em Pátimos, ele utiliza disso, dito também por Pedro e por João, ele usa isso para os seus ouvintes, porque João, ele escreveu o Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. O Apocalipse se cumpriu. Nós o chamamos de jornal velho, porque tudo quanto está ali já aconteceu. E João, em Pátimo, ao receber a revelação, ele escreve aos 7 representantes das igrejas da Ásia,
E ele se referia ao período de grande tribulação que viriam sobre eles, quando eles seriam perseguidos, como foram perseguidos, muitos mortos a espadas, dia de grande aflição como nunca houve, nem tampouco haverá. Isso está registrado no livro histórico de Mateus, no capítulo 24. Essa grande tribulação que os religiosos, eles futuralizam e dizem que ainda vai acontecer. E então, os religiosos que frequentam esses lugares, o maior medo deles é de ficarem e passarem por esta grande tribulação e não serem arrebatados, como eles ensinam acerca do arrebatamento, e que eles esperam esse arrebatamento que não virá, que não acontecerá. Pois tudo quanto João diz no livro de Apocalipse era para os judeus, era para as 12 tribos de Israel, era para o povo de Israel, que era o povo de Deus, e que o juízo de Deus viria sobre eles, e eles iriam então passar por tudo isto. Jerusalém seria invadida, seria cercada como foi cercada, e no ano 70, o general Tito, com o seu exército romano, ele invade Jerusalém. E os soldados romanos praticam as maiores atrocidades contra os judeus. Isso estava previsto, isso iria acontecer. E João, preso numa ilha de Pátimo, ele então escreve as 7 igrejas da Ásia. Mas o que acontece? Hoje, os eruditos em teologia, eles pegam tudo isso e trazem para os dias de hoje, dizendo que isso vai acontecer, que este dia será terrível, e só escapará desse período, desse dia que está por vir, aqueles que aceitarem Jesus como Salvador, se batizarem, tomarem ou participarem de uma ceia uma vez por mês e cumprir tudo aquilo que os seus líderes religiosos querem que na verdade eles cumpram. Eu quero ler no Salmo de número 84, versículo 10. Vale mais um dia nos teus átrios, de que em outra parte 1000 preferiria estar a parte da casa do meu Deus. Ainda em Salmo 90, versículo 4, diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Vocês estão vendo aí, querido, o porquê que João, ele usa essa expressão, essa figura, essa metáfora, utilizando os 1000 anos. Não que ele estivesse dizendo que esse período de 1000 anos iria acontecer e que o diabo, a antiga serpente, iria ficar presa e iria se soltar. João não estava falando disso. João estava se referindo àquele período que eu já disse, lá no início e no meio dessa palavra. Esses 1000 anos do versículo 2 de Apocalipse 20 foi usado por ele. Assim como Pedro usou e eu mostrei, assim como Davi também usou e eu acabei de mostrar. Eles usavam essas expressões como figura de linguagem, tirada do Velho Testamento. Foi isso que João fez. Dentro do conhecimento do seu povo, do povo judeu.
Eles conheciam bem essa expressão de um dia para Deus é como mil para Deus é como um dia. A expressão de Davi, de Pedro, de Jeremias e de muitos outros. Então fica aí esta palavra. Esses 1000 anos do Apocalipse se referia àquele período, aquele momento em que o juízo de Deus viria sobre Jerusalém como veio sobre o seu próprio povo. E os religiosos continuam futuralizando, mentindo, enganando as pessoas, ameaçando as pessoas, amedrontando as pessoas, aterrorizando as pessoas, para que as suas conveniências, os seus interesses sejam alcançados. Fica aí mais uma palavra desmentindo esses enganos praticados por esses líderes que se auto-intitulam pastores, apóstolos, evangelistas e outras nomenclaturas dadas por eles mesmos uns aos outros, quando não existe mais esses títulos, mais esses dons. Isso foi para uma época e essa época ela já se passou. Os dons que permanecem é a fé, esperança e o amor. Beijo no seu coração, um forte abraço, divulgue e compartilhe. Nós da graça de Deus amamos vocês.